Bom dia a todos, as pessoas, nossos irmãos, ouvintes da rádio esta manhã. Eu desejar um bom dia a todos e convidar a todos a ficar ligado na rádio nesta manhã para ouvir a doce mensagem da palavra de Deus, que provavelmente, com certeza, irá impactar as vossas vidas nesta manhã. Glória a Deus, muito bem. Vamos ouvir também a missionária Fernanda com a sua participação. Glória a Jesus. Glória a Deus, passando aqui para dar um bom dia aos amados irmãos. Vai ser bênção hoje essa manhã. Que Deus abençoe a cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Após nós vamos ouvir a irmã Fernanda louvando a Deus com um louvor abençoado, inspirado pelo Espírito Santo. Que você ouça com atenção e guarde no seu coração. Irmã Fernanda. As preocupações que tiram o teu sono, até pensas em parar, em desistir. Eu vejo e conheço a cada uma ao teu redor, que te abraça, mas no fundo quer ver o teu fim. Só que a máscara de muitos vão cair. Eu sou a água que procuras no deserto, e quando pensas que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu te abençoo, eu faço a obra por completo. Quando o justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que Deus preparou é bem melhor do que seus olhos podem ver. E quem te viu chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que procuras no deserto, e quando pensas que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu te abençoo, eu faço a obra por completo. Quando o justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que Deus preparou é bem maior do que seus olhos podem ver. E quem te viu chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural.
podem ver. E quem te viu chorar vai entender. E há uma promessa pra você. O que tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Simplesmente sobrenatural. Aleluia, louvado seja o nome. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor. Louvado seja o teu nome. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que ali tanto sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja e as irmãs do círculo de oração que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aleluia, Deus, que nós aguardamos este dia tão esperado, que é a grande vinda do nosso Senhor Jesus, e Ele brilhará para sempre. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem dar glória ofuscar do reino o gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Céu, tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado
coroado de grande esplendor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que toda honra e toda glória seja dada ao nome dele. Amém. Então, mais uma vez, nosso presbítero Israel, bom dia, já com a palavra de Deus. Aí você tem aí entre 20 e 25 minutos para trazer uma mensagem poderosa vinda da parte de Deus, e o microfone já está com você, em nome de Jesus. Bom dia a todos os ouvintes que estão ouvindo esta rádio nesta manhã. Glória a Deus. Quero desejar a paz do Senhor a todos os ouvintes, aos que estão aqui presentes, aos que estão ouvindo pela rádio. A paz do Senhor ao nosso pastor Neemias Melo, sua família, pastor Raimundo Ferreira, e também nosso missionário Josias e sua família no distrito de Açudim. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, e nós possamos ser cheios da graça e do poder de Deus, que possa Jesus nesta manhã visitar a sua casa, a sua família. Nós não sabemos a dificuldade, o problema que você está passando nessa manhã, mas nós vamos meditar na palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 8, glória a Deus, a partir do versículo de número 5, que diz a palavra do Senhor. Quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem de autoridade e tenho soldados sobre mim. E digo a este homem: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao servo eu digo: faz isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isto, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: na verdade eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus desta manhã, nós estamos diante de um texto bíblico, a qual nos dias em que Jesus estava no seu ministério terreno, ele se depara com um certo homem, um certo centurião, que se aproximou de Jesus, um homem de autoridade e de humildade. O centurião era um homem que comandava 100 soldados romanos naquela época, então um homem importante, um homem que tinha sob a sua vida a autoridade, e ele também era um homem humilde, apesar de seus status como centurião romano daquela época, ele reconhecia que era insuficiente diante de Jesus. Este homem, ele estava em uma situação que ele mesmo por si só não poderia resolver. O centurião estava com um servo doente, a qual ele não poderia curá-lo, mas ele ouviu falar que Jesus de Nazaré poderia curar as enfermidades, que Jesus andava naqueles dias curando toda sorte de enfermidade, libertando aqueles cativos, e estava naqueles dias passando por aquela cidade aonde ele se encontra com Jesus e relata o seu problema, relata a sua dificuldade. Além de estar na presença de Jesus, ele reconhecia ali a autoridade de Jesus, que ultrapassa a autoridade humana. Nós vemos, meus queridos irmãos e ouvintes,
que este homem, ele tem a atitude de ir ao encontro de Jesus para pedir pelo seu servo. Nós sabemos que nos dias atuais em que vivemos, o amor das pessoas tem diminuído e nós temos por obrigação, pela palavra de Deus, amar o nosso próximo. Nós vemos neste homem uma situação em que ele prova que é um homem que tem amor ao próximo, pois ali não estava pedindo para ele uma cura ou uma bênção, ele estava pedindo para um servo que estava doente. Nós vemos claramente que este homem era um homem que amava o seu próximo, um homem que tinha amor em seu coração. Nós sabemos, meus irmãos e ouvintes, que nesses dias precisamos amar uns aos outros de forma clara, a qual Jesus nos ensinou, que nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. A verdadeira fé acompanha o amor ao próximo. Nós temos aqui que Jesus, ele ouve o relato daquele homem, daquele centurião romano, que mesmo sendo um homem de autoridade, um homem da alta classe romana daquela época, ele reconhecia que era um homem dependente de Deus, um homem que precisava da ação sobrenatural de Deus na vida dele. Então ele vai ao encontro de Jesus para pedir a ele que curasse o seu servo. E então ele se depara com o pedido do centurião e Jesus responde para ele que iria até a sua residência e curaria o seu servo. Então aquele centurião, ele responde a Jesus de forma inusitada. Ele diz: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz uma palavra apenas e o meu servo será curado. Louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, pela resposta do centurião ali, nós vemos que ele é um homem de fé, um homem que acredita na autoridade de Jesus Cristo, um homem que foi em busca de uma cura para um servo, que foi em busca de uma bênção para aquele servo que estava doente, sem ter o que fazer, e pela humanidade, por aquilo que ele era como ser humano, ele não conseguiria resolver aquele problema. Então ele procura Jesus com a esperança de que Jesus resolvesse o problema do seu servo, curasse aquela enfermidade. Louvado seja Deus. Mas ele responde a Jesus de forma inusitada e diz: eu não sou digno, Senhor, que tu entre debaixo do meu telhado. Diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus ali, ele age, ele está escrito no livro de Mateus, que Jesus se admira do tamanho da fé daquele centurião. Apesar de ser um homem romano, ele tinha mais fé do que os israelitas daquela época, porque Jesus se expressa dizendo que nem Israel achou tamanha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Uma fé extraordinária aquele homem tinha. Ele cria verdadeiramente na palavra de Deus e na palavra de Jesus, porque ele diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Bendito e engrandecido seja o nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, a fé daquele homem genuína, uma fé verdadeira, que ali se manifestou de forma sobrenatural, porque quando nós temos fé e nós agimos com fé, isso causa um movimento espiritual sobrenatural, a qual o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo age, responde às nossas orações e faz os milagres que é necessário conforme a sua vontade. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele homem pediu com fé e disse uma palavra muito importante, que nós precisamos crer na palavra de Deus, que nós possamos crer independentemente da situação em que nos encontramos, que nós possamos ter fé suficiente para que o Espírito de Deus possa operar nas nossas vidas. Nós sabemos, queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus nesta manhã,
que existem situações em nossas vidas que muitas vezes a esperança vai embora, nós ficamos apenas com a tristeza, desanimados. Aleluia. Eu não conheço a vida de cada um que está ouvindo a palavra nesta manhã, mas eu quero te dizer que Jesus, que se encontrou com este centurião, Ele pode encontrar você nesta manhã. A dificuldade que você está passando, este pregador não sabe, mas o Espírito Santo de Deus sabe todas as coisas. Ele sabe os momentos de dificuldade que você tem passado. Ele sabe da tua dor, Ele conhece o teu coração, Ele conhece, aleluia, o teu sair, o teu deitar, o teu entrar, o teu levantar. O Espírito de Deus está em todos os lugares e nós precisamos agir com fé para que este Espírito Santo possa entrar na nossa vida, possa fazer a obra que Ele mesmo sabe fazer. Louvado seja o nome do Senhor. O milagre, a libertação, a cura, as portas que você almeja que seja aberta em sua vida, você pode ter um encontro com este Jesus nesta manhã. Você que ouve este programa de rádio nesta manhã de domingo, louvado seja o nome do Senhor, que muitas das vezes tem chorado, tem se entristecido com situações da vida cotidiana, da vida em que nós vivemos, uma vida atribulada. Mas eu quero te dizer nesta manhã, louvado seja Deus, que se você tiver fé em Jesus Cristo, Ele pode se aproximar de você nesta manhã. Ele pode te libertar, Ele pode te curar, Ele pode tirar da situação que você está. Louvado seja Deus, porque, meus queridos irmãos, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta manhã, eu quero te convidar a exercitar a tua fé, a crer verdadeiramente que o Senhor Jesus continua curando, continua libertando e fazendo maravilhas neste mundo, que Jesus é a única esperança deste mundo, que Jesus brevemente voltará para buscar a sua igreja, trazendo, aleluia, a perfeição para toda a igreja nesta terra. Quero te convidar nesta manhã a entrar no teu quarto, nos teus aposentos e falar com Jesus. E dizer a Jesus o que você está sentindo, a tua dificuldade, o teu problema. Mas não dizer de forma natural, mas dizer com fé, com uma fé extraordinária, como vemos neste texto bíblico. Esta fé sobrenatural vai mover o coração de Deus, vai mover o Espírito Santo, e Ele virá sobre a tua vida com providência, com libertação, com bênção para a tua vida nesta manhã. Eu não sei a tua situação, mas o Espírito de Deus sabe todas as coisas. Aleluia. Então, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, no versículo de número 13 deste capítulo, a palavra diz assim: então Jesus disse ao centurião: vai no teu caminho, e como tu crestes, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para que Jesus Ele tenha uma resposta imediata nas nossas vidas, nós precisamos nos aproximar dEle com fé, com certeza e convicção que Jesus pode resolver, que Jesus pode abençoar, que Jesus pode resgatar. Louvado seja Deus, aquela pessoa, aquele teu parente, o teu esposo, a tua esposa, o teu filho que anda afastado dos caminhos do Senhor, que Jesus pode fazer com que nós venhamos a nos arrepender e voltar ao primeiro amor. Que Jesus possa nesta manhã adentrar a tua casa, a tua residência, aleluia, a tua vida, o teu coração, fazer o sobrenatural na tua vida, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o Senhor do Senhor
e Rei dos Reis. Nós precisamos, nos dias atuais, ter fé. Nós precisamos ter esperança. Louvado seja Deus, que nos espera um lugar de descanso, que nos espera algo muito maior e muito melhor do que aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus nesta manhã, exercite a sua fé. Creia que Jesus está ouvindo a tua oração. Glória a Deus. Que Jesus está neste momento adentrando lares nesta cidade de Tamboril, e aonde este som estiver chegando, o Espírito Santo vai operar através da tua fé. Este pregador que está aqui anunciando a palavra apenas está falando as palavras de Jesus. E eu quero te dizer nesta manhã que Jesus pode curar o teu filho, que Jesus pode curar o teu esposo, que Jesus pode libertar o teu esposo da escravidão, da bebida, das drogas, que Jesus é a solução para os teus problemas. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que nos dias atuais, e a palavra de Deus nos revela que os dias são maus. Então nós precisamos urgentemente nos aproximar de Deus. O nosso Senhor disse em suas palavras: vocês me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Louvado seja o nome do Senhor. O livro das Revelações, que é o Apocalipse, vai dizer, aleluia, o apóstolo João escrevendo e dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, Jesus diz nesta manhã para você: eu entrarei em tua casa, cearei contigo e tu cearás comigo. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Aleluia. Nesta manhã, querido ouvinte, eu te convido a abrir a porta do teu coração, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está batendo na porta do teu coração. E Ele quer apenas uma atitude sua, que você abra a porta do teu coração, aleluia, para Ele entrar na tua vida, para Ele fazer morada na tua vida e no teu coração, para que Ele possa mudar a tua história, para que Ele possa fazer, aleluia, a obra que eu e você não podemos fazer, que Ele possa regenerar o teu coração, que Ele aumente a sua fé, que Ele entre com providência e Ele vai agora, aleluia, ser residente na tua vida, dirigindo os teus passos. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele vai tomar o controle da tua vida, dirigir com a direção do Espírito Santo, e Ele vai te levar a pastos verdejantes. Louvado seja Deus, a ter uma vida de paz, porque Jesus disse: a minha paz eu vos dou, eu não a dou como o mundo dá, mas a minha paz eu vos dou. Aleluia. No mundo tão terrível que vivemos, nós precisamos da paz de Jesus em nossas vidas. Nós precisamos da sabedoria do Espírito Santo para dirigir a nossa casa, a nossa família. Abre a porta do teu coração nesta manhã, aleluia, e tenha uma comunhão com Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, porque Ele muda a história, porque Ele muda vidas. Eu sou um exemplo vivo que estou aqui nesta manhã anunciando que Jesus continua operando milagres. Eu sou um milagre vivo e está aqui falando através deste microfone, desta rádio, que Jesus pode mudar a tua história. Louvado seja Deus. Que Jesus pode fazer na tua vida o que eu e a irmã Fernanda não podemos fazer. Ele pode transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode te libertar nesta manhã, querido ouvinte. Ele pode te dar paz, Ele pode te dar alegria de viver. Você que está muitas das vezes no teu quarto, aleluia, glória a Deus. Você que muitas das vezes se isola da sociedade e entra no teu quarto, aleluia. Você que tem sentido ansiedade, que tem depressão,
Você que está em situação difícil, que só o mover do Espírito Santo pode te arrancar desta situação. Você que tem enfrentado as lutas do dia a dia. Você que tem tido dificuldade espiritual. Você que perdeu a paz. Eu te convido nesta manhã a abrir o teu coração. E como fez este centurião, este homem de autoridade, e reconhecer que por si mesmo não era capaz de sair dessa situação que estava o seu servo, mas que ele creu em Jesus, mas que ele abriu a porta do coração, mas que ele entendeu que Jesus tem autoridade no céu e na terra, que Jesus, aleluia, tem uma autoridade superior à autoridade humana. A situação, muitas das vezes, não está no nosso controle, aleluia, mas eu quero te dizer nesta manhã, que nada foge do controle de Deus. Oh glória! A tua vida, a tua situação pode ser mudada quando você abrir a porta do seu coração. A Bíblia diz que quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Louvado seja o nome de Jesus. Nesta manhã abençoada de domingo, eu te convido a deixar Jesus entrar no teu coração, entrar na tua vida, entrar no teu trabalho. Louvado seja o nome de Jesus. Mudar a tua história, te arrancar deste poço, deste lamaçal de pecado, te arrancar da situação em que você está, dessa enfermidade, daquilo que te aflige o teu coração, se é opressão, aleluia. Eu não sei se é ansiedade, eu não sei se é depressão, eu não sei se é um problema de saúde, aleluia. O que eu sei é que Jesus tem poder para te arrancar de qualquer situação. É que Jesus pode, aleluia, mudar a tua história a partir desta manhã. Louvado seja Deus. Basta você abrir a porta do teu coração nesta manhã, aleluia, para que Ele possa fazer morada no teu coração e mudar a tua história. Esta é a palavra desta manhã que eu trago para os vossos corações, para todos os que ouvem a palavra de Deus nesta manhã. Aleluia. Exercite a tua fé e Deus pode mudar a tua história. Assim, nesta manhã eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos que nos acompanham, né? Creio eu que a grande maioria é lá da congregação de Açudinho, né? As bênçãos de lá. Bom dia, povo de Deus, Pai do Senhor. E continua acompanhando a rádio, tá? Bênção. E tem coisas na nossa vida que só Jesus faz, né, irmã Lucelena? Só Jesus faz, e esse é o título do hino que eu vou louvar o Senhor. Que só Jesus faz. Quando é impossível para nós, Jesus vai lá e mostra que Ele faz, Ele pode fazer. Aleluia. O que foi que aconteceu contigo pra ficar assim? Demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso e traiçoeiro e enganador. Suas lágrimas correndo sobre sua face chegam a molhar seus gritos de socorro. Mas contudo não te rendas, porque Deus já mandou pra essa guerra reforço.
ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode roubar nem destruir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Ele manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só o Senhor faz. E olha o que Jesus diz essa manhã: só para reforçar tua fé e a minha fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente alguém aflito, interrompendo, falou: mestre, Lázaro está enfermo, a quem tens tanto amor? 4 dias depois, Jesus chegou a Betânia, encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus ao sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ó Jesus, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E disse-lhe Jesus: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, se creres em mim, a glória de Deus verá. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou tirar a pedra e gritou pra morte ouvir: Lázaro, saia para fora. E todos naquela hora viram Lázaro sair com vida, aleluia, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida, com vida, aleluia, com vida, com vida. Lázaro saiu com vida. Não chores mais, levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Ele quem manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só o Senhor faz. Aleluia, glória a Deus.